Módulo 30, então, frente 1, equações e inequações que envolvem a função tangente. Então, olhem lá. Resolver a equação tangente x é igual a raiz de 3, supondo x maior ou igual a 0 ou menor que 360. Toda vez que eu quero resolver uma equação ou uma inequação, eu quero encontrar o valor do ângulo x, tá? Então, o que nós vamos fazer? Achar, tá? O ângulo x de uma forma bem tranquila usando o ciclo trigonométrico, tá? Então, vamos lá, ó. Tangente de x é igual a raiz quadrada de 3. Então, eu vou pensar assim. Quem é o ângulo x, tá? Quando a sua tangente vale raiz de 3 sobre 3. Eu sei que é o ângulo de 60 graus, tá? Então, eu deixei desenhado o ciclo trigonométrico para vocês observarem a facilidade que é quando eu trabalho com o ciclo trigonométrico. Então, eu sei que a minha tangente é esse eixo que passa tocando um ponto no ciclo trigonométrico. O ângulo 60 eu tenho mais ou menos por aqui, ó, tá? Ângulo de 60 graus. Qual é a sua tangente? Eu sei que o ângulo de 60 graus tem tangente de 3. Mas é só o ângulo de 60 graus? Não. O côngruo a ele no terceiro quadrante, porque a minha tangente é positiva. Então, eu sei que é um ângulo de 240 graus. Então, eu estou procurando o ângulo. Que ângulo que achamos? 60 e 240. Se eu tenho uma equação, a minha solução simplesmente será, ó, 60 e 240. Por que a minha resposta foi em graus? Porque a condição dada para eu achar o ângulo está em graus, ok? Seguindo, resolva a equação 3 tangente x menos raiz de 3 igual a 0. Então, eu quero resolver essa equação, ó. 3 tangente x menos raiz de 3 é igual a 0. Qual é a condição dada? A condição dada foi no intervalo de 0 a 2π. Então, a minha resposta será em π radiano. Para isso, eu coloquei já aqui, ó, isso é vocês que fazem, tá? Eu fiz aqui só para adiantar nossa gravação, tá? Então, eu tenho lá, se em π radiano, eu pus o meu ciclo trigonométrico em π radiano. Quem é? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Se eu quero resolver uma equação trigonométrica, eu vou isolar a função no primeiro membro. Para isso, vamos passar o raiz de 3 para o segundo membro. Então, vai ficar o que, ó? 3 tangente x é igual a raiz quadrada de 3. Se o 3 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, ficou raiz quadrada de 3 sobre 3. Agora, eu vou achar quem é meu ângulo. Então, eu vou pensar assim, ó. Quem é x quando o meu ângulo quando a sua tangente é raiz de 3 sobre 3? Eu sei que é um ângulo de 30 graus, tá? Só que eu estou trabalhando em π radiano. Quem é 30 graus em π radiano? Se eu não lembro, eu faço a regrinha de 3. Como? 180 corresponde a π, 30 corresponde a x, tá? Então, eu sei que 30 graus corresponde a π sobre 6. Então, vamos no ciclo trigonométrico, tá? Eu sei que o eixo da tangente é esse eixo que tangencia o ângulo x, tá? Um ângulo de 30 graus, ou π sobre 6, tá? Ele tá mais ou menos por aqui, e eu sei que a sua tangente é raiz de 3 sobre 3. Tem mais alguém? Tem. Eu tenho o côngruo a ele no terceiro quadrante. Quem que é côngruo a π sobre 6 no terceiro quadrante? Eu jogo a regrinha de 3, ó. Se ele é 30 graus, aqui seria 210, tá?
tá? Quem que é 210 em pi radiano? 180 corresponde a pi, 210 corresponde a x, tá? Ou eu penso assim, ó, pi sobre 6. Eu peguei o meu ciclo trigonométrico e dividi em 6 partes. 1 π sobre 6, 2 π sobre 6, 3 π sobre 6, 4 π sobre 6, 5 π sobre 6, 6 π sobre 6. Quem é aqui? 7 π sobre 6. Então, qual será a nossa solução? Π sobre 6 e 7 π sobre 6, tá? Quem não lembra, pessoal, eu vou fazer a observação aqui, ó, tá, ó. 180 corresponde a π, 30 graus corresponde a x, ok? Seguindo o nosso exercício, resolver a equação 3 tangente ao quadrado de x menos 3 é igual a zero. Qual é a diferença dessa para a anterior, tá? Eu tenho aqui uma equação trigonométrica do segundo grau. Qual é a maneira de resolver? Exatamente a mesma forma. Só que, como eu pensava lá na equação do segundo grau, quando eu acho as raízes da equação do segundo grau, eu sempre tenho uma positiva e uma negativa, tá? Lembra? X quadrado menos 16 é igual a zero. X vai ser mais ou menos raiz quadrada de 16. Vai dar mais ou menos 4. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, 3 tangente ao quadrado x, jogo o menos 3 para lá, que vai dar 3. Então, tangente ao quadrado x vai ser 3. Esse 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, tangente ao quadrado x, 3 dividido por 3 dá 1, tá? Então, eu vou pensar assim, ó, como eu tenho a tangente ao quadrado, ela vem para cá em forma de raiz, só que uma raiz positiva e uma negativa. Então, eu tenho tangente de x é mais ou menos 1. Então, eu tenho duas raízes, tá? Então, eu vou pensar assim, ó, quem é x? Quando a sua tangente, eu esqueço do sinal por enquanto, é 1. Eu sei que é 45 graus. Agora, vamos ao ciclo e vamos ver a condição dada. A condição dada está em graus, então a minha resposta será em graus. Eu já deixei pronto para vocês, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Eu sei que o eixo da tangente é esse eixo aqui, tá? Então, vamos localizar um ângulo de 45 graus. Um ângulo de 45 graus está aqui na metade. Eu sei que a sua tangente é 1, tá? Tem alguém mais cuja tangente é 1? Tem. Eu sei que é o côngruo a 45 graus no terceiro quadrante. Côngruo a 45 graus no terceiro quadrante é 225, correto? Mas eu tenho duas respostas, uma positiva e uma negativa, porque a minha equação era do segundo grau. Então, eu tenho que achar o côngruo a 45 no segundo quadrante, que eu sei que é quem? 135. Só que ele tem o côngruo a ele no quarto quadrante. Quem que é? Que vai ter a sua tangente negativa? O 315. Ok? Então, qual será a nossa solução para essa situação? São os 4 ângulos. Quem? 45, 135, 225 e 315. Tá? Então, muita atenção quando a sua equação trigonométrica for do segundo grau. Normalmente terá 4 respostas, a não ser que ele dê a condição de estar no primeiro e segundo quadrante, primeiro e terceiro, depende da condição dada aqui, ok? Seguindo o exercício número 4, vamos ver o que ele pede. Resolver a inequação tangente de x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, agora,
ele pede inequação. Quando que eu sei que é uma inequação? Quando eu sei que tem o sinal de maior, de menor e de maior, tá? Porém, essa minha inequação, ela veio uma inequação simultânea. O que é uma inequação simultânea? Ela está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Em duas condições. Como que eu leio, ó? A tangente de x é maior ou igual a zero e a tangente de x é menor ou igual a 1. Então, eu tenho que pensar essas duas condições, tá? Eu tenho que pensar quando a tangente de x é menor ou igual a 1 e quando a tangente de x, ó, lembra a boquinha aberta, tá? É maior ou igual a zero. Então, eu tenho duas condições para satisfazer o meu exercício. Eu tenho que pensar nessas duas condições. Essa é a primeira e essa é a segunda condição, tá? Então, primeira condição, tangente de x é menor ou igual a 1. Então, eu vou pensar assim, ó, quem é x, tá? Quando a sua tangente é 1, eu sei que eu tenho um ângulo de 45 graus. Então, vamos analisar a minha situação, tá? Eu tenho que... Eu vou pôr em verdinho dessa vez. O meu eixo da tangente é aqui, tá? Eu tenho um ângulo de 45 graus. 45 graus, ele está no primeiro quadrante, tá? 45 graus está aqui. Eu sei que a sua tangente está batendo lá no eixo verdinho. A tangente é 1, tá? Quem mais tem tangente 1? Eu sei que é um ângulo de 225 graus, ok? Muito bem. Ele pede que a sua tangente seja menor que 1. Então, ó, se a tangente tá aqui, 1, menor que 1, eu vou pintar daqui para baixo, tá? Então, ó, é como se eu tivesse realmente pintando aqui, ó, daqui para baixo, tá? Então, tudo que vale para mim aqui é daqui para baixo. O que vale para mim daqui para baixo? Eu sei que, se eu fosse pintar, eu pintaria aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Ó. Pintei, tá? Tangente menor que 1, tá? Dá para verificar bem aí que eu pintei em preto, correto? Agora eu vou ver a segunda condição. Qual que é a segunda condição? Eu vou andar daqui para lá. Eu quero a tangente de x maior ou igual a zero, tá? Então, eu vou pensar assim, ó, tá? Onde a tangente, olha só, quem é x quando a sua tangente é zero? Então, onde a tangente é zero? Eu tenho no zero, 180 e 360, concordam? Tá? Então, eu tenho lá 0, 180 e 360. Então, 0, 180 e 360, eu quero que seja maior que 0. Eu vou pintar de vermelho, então. Ó, maior que 0, vou pintar daqui para cima, tá? Então, eu vou pintar isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou pintar, ó, daqui para lá, tá? Agora, eu vou pensar assim, do meu ciclo trigonométrico, qual pedacinho que eu pintei preto e vermelho ao mesmo tempo? Não foi esse pedacinho aqui, ó? Então, eu tenho que pintar a minha resposta, ó. Então, será de 0 a 45, correto? Só que ele tem o côngruo, tá? A ele, de 0 a 45, tá?
eu vou ter o côngruo a ele no segundo quadrante. Então, quem que é côngruo a ele, ó? Se eu tenho aqui, ó, aqui, o oposto pelo vértice será esse pedacinho aqui, tá? Então, eu tenho duas soluções, de 0 a 45 e de 180 a 225. Então, como que vai ficar a minha resposta como inequação? X pertence aos reais, tal que X, tá? É esse intervalo aqui, ó. X vai ser o quê? Bolinha fechada, porque eu tenho menor ou igual. Tá? Esqueci desse detalhe aqui para vocês, ó. Lembra que vocês trabalharam com inequação lá no comecinho do primeiro ano. Então, o intervalo maior ou igual a 0 e menor ou igual a 45 graus, tá? Ou, qual é a minha outra resposta, tá? É de 180 a 225. Então, maior ou igual a 180, menor ou igual a 225. Ok? Seguindo o meu último exercício da aula, olha o que ele fala. O conjunto verdade da equação seno de x menos cosseno de x é igual a 0. Então, voltamos para a equação. Então, ó, seno de x menos cosseno de x é igual a 0, tá? Lembrem bem, toda vez que eu estou trabalhando com equação, ele tem que estar numa única função. Ou tem que ser só seno, ou tem que ser só cosseno, ou só tangente. O que eu tenho aí? Seno e cosseno. Então, eu tenho que melhorar essa história. Vamos jogar esse cosseno para cá e ver o que acontece, ó. Seno x é igual a cosseno x. Tudo certo, mas nada resolvido, né? Fiquei no mesmo. Se vocês perceberem, se eu dividir o segundo membro por cosseno, como ele é igual, ele não dá 1? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou dividir isso aqui por cosseno. Olha como é que vai ficar, ó. Seno de x dividido por cosseno de x será igual a cosseno de x dividido por cosseno de x, tá? Por que eu fiz isso? Cosseno dividido por cosseno dá 1, certo? Porque quando o numerador for igual ao denominador, o resultado é 1. E seno dividido por cosseno, lá nas relações auxiliares, eu tenho tangente. Então, agora, eu trabalho com uma única função. Então, o que eu vou pensar? Ó, quem é o ângulo x quando a sua tangente vale 1? Eu sei que é 45 graus, correto? Mas eu vou observar qual foi a condição dada, um intervalo de 0 a 2π. Então, eu já coloquei aqui para vocês, ó, o ciclo trigonométrico no intervalo de 0 a 2π. Eu sei que 45 graus é um ângulo de π sobre 4. Quem não lembrar como fazer, ó, olha lá, o que eu faço? 180 corresponde a π, 45 graus corresponde a x. Faço a regrinha de 3, ó, 45π por 180. Se eu simplificar aqui, por 5 por 5 ou por 45 direto, ó, tá? O que eu vou encontrar? Π sobre 4, tá? Então, eu tenho lá que a minha tangente é um ângulo, é essa reta que passa por aqui, tá? 45 graus, eu tenho esse ângulo aqui. Ele tem a nossa tangente valendo 1. Mas é só 45 graus que tem tangente 1? Não. Eu tenho lá 225, tá? Bom, em π radiano, quem que é 45 graus? Π sobre 4. Quem é 225 graus em π radiano? Eu tenho lá 5π sobre 4. Então, qual seria a nossa alternativa? A alternativa B, tá?
tá? Quem tem dúvida também, 225 seria 180 corresponde a π, 225 corresponde a x. Ah, quem tem facilidade de visualizar, olha lá, ó. Se 45 graus é o π dividido por 4, eu peguei o π e dividi em 4 partes. Então, ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, ok?